gente vai ler juntos, né? Enfim, quem quiser ler, e a gente vai meio que desdobrando as ideias que se mandou aqui nesse texto, na medida em que a gente for lendo e tal. Tem que parar um pouco em alguns momentos para explicar algumas coisas, né? Porque tem muito conhecimento pressuposto aqui que a gente precisa parar para explicar um pouco, principalmente a questão do ilemorfismo, que é uma ideia do Aristóteles. A ideia, então, vai ser entrar nessa discussão, né, do objeto técnico, a partir desse livro de Simondon, que é do modo de existência de objetos técnicos, e a gente vai pegar pela conclusão, justamente porque ele já coloca de saída o problema, o que ele pretende, né, ou o que ele pretendeu no decorrer do livro, né, e todo um problema, né, de uma cultura que, de alguma maneira, não dá importância ao próprio modo de existência do objeto, né? Toma o objeto como algo já constituído, enfim, ou tendo apenas um fim utilitário. Então, por isso ele vai começar o texto, ele vai se manter durante todo o texto, basicamente, uma discussão da questão da técnica relacionada ao trabalho, porque o trabalho ele aparece na nossa cultura como algo que nos apresenta a questão da técnica, mas ele vai mostrar que o trabalho, ele na verdade, acaba reproduzindo aquilo que Aristóteles pensou, né, como um esquema lemórfico. Né? Enfim, então a gente vai lendo devagar e vai marcando os pontos que a gente considera interessante. Enfim, vocês estão aí participando, qualquer dúvida vocês param e perguntam, e a ideia é ir estudando junto. Né? Então, as perguntas elas são importantes. Muita coisa meio truncada, enfim, eu estava falando um pouco com o Sávio antes sobre a questão da tradução. Eu, como leio junto com o francês, eu já descobri muito erro de tradução e eu vou, assim que eles aparecerem aqui no texto, eu vou apontar para vocês anotarem aí no texto de vocês também. O que, em alguns casos, é bem comprometedor da própria questão conceitual no próprio Simondon. Beleza? Conclusão. Até hoje, a realidade do objeto técnico esteve em segundo plano, atrás da realidade do trabalho humano. O objeto técnico foi apreendido através do trabalho humano, pensado e julgado como instrumento, adjuvante ou produto do trabalho. Ora, em benefício do próprio homem, conviria poder efetuar uma inversão que permitisse ao que existe de humano no objeto técnico aparecer diretamente, sem passar pela relação de trabalho. É o trabalho que deve ser conhecido como fase da tecnicidade, não a tecnicidade como fase do trabalho, porque a tecnicidade constitui um conjunto do qual o trabalho é uma parte, não o inverso. Vamos Vamos lá. dar uma parada aqui. O parágrafo em que ele coloca justamente isso, né? Como o objeto técnico ele tem uma realidade que sempre fica num plano inferior ao plano do trabalho, ou a realidade do trabalho humano. Então, assim, é como se o trabalho produzisse a técnica, né? Ou seja, como se a técnica tivesse submetida a uma certa lógica do trabalho. E ele está propondo justamente efetuar uma inversão disso, né? Mostrar como o trabalho é uma fase da produção da técnica, né? E não a técnica que depende do trabalho. E que o objeto técnico, ele, antes de estar submetido ao trabalho, ele é algo que é dotado, enfim, ele é resultado de uma operação
de invenção em que há algo de humano que é colocado, né, nesse objeto. Então, ter também essa intenção de fazer aparecer diretamente o que há de humano, né, no objeto técnico, ou seja, o que há de capacidade de invenção, né, presente ali, expressa ali no objeto técnico. Então, quando o trabalho ele toma a frente no sentido de ganhar mais importância do que a própria realidade do objeto técnico, o objeto técnico ele é sempre tomado como um acessório, né, como um instrumento, como uma ferramenta, como algo, né, com um tipo de realidade que não seria da mesma ordem que a do trabalho, né? Então, de alguma maneira, ele vai, né, já apontando assim como ele vai tentar restituir a importância, né, e a significação da realidade do objeto técnico, né, e como é essa realidade que vai, né, ter consequências no mundo do trabalho. O que mais aí, sabe? Acho que é por aí, porque você tinha falado de alguns conhecimentos implícitos, né? Acho que mais para frente vai ficar mais claro que ele vai dar esse exemplo, mas acho que é interessante notar que o Simondon aqui, né? Como a gente já disse, vai aparecer daqui a pouco, ele está dialogando com Aristóteles porque a concepção de ser, né, do Aristóteles, ela é uma concepção técnica, né, que parte, pelo menos, né, vou dizer uma concepção técnica, mas que, pelo menos, tem uma forte vinculação com o tema da técnica. Então, não é muito bem Simondon dizendo assim, criticando algo que está fora do campo dele. Porque o que o Simondon está criticando, assim, talvez mais especificamente, é o conceito de técnica que o Aristóteles, por via do ilemorfismo, se vale. Então, assim, são dois pensadores que têm a técnica como fundamental, como um tema fundamental para pensar o ser, no caso do Simondon, para pensar o indivíduo, pré-individual, enfim. A técnica é igualmente, ou, enfim, né, tem um lugar muito importante para os dois, mas, aos olhos do Simondon, o conceito de técnica que se usa na base aristotélica é equivocado por diversos motivos, e aí o primeiro deles, que ele já apresenta aqui no primeiro parágrafo, é que é um conceito de técnica que está muito ligado ao trabalho, e para ele isso não... eu não sei se ele chega a usar técnica pura aqui, eu acho que tem um termo mais específico, né, Danilo? De um outro artigo que ele usa, não é técnica pura, se você lembrar aí você fala, mas esse envolvimento, né, essa amálgama da técnica pela perspectiva, tomada pela perspectiva do trabalho, é o que o Simondon vai dizer que precisa cair para que a gente realmente conheça a técnica mais por si, né? E não sob o ponto de vista utilitarista, né? E todas essas coisas que a gente vem falando até agora, que o trabalho submete à técnica, né? Então, acho que é por aí. Enfim, ele vai apresentar ainda os elementos, né, para a gente ir desdobrando isso aí. Mas é um pouco nesse sentido, então ele tá, a gente pode dizer então que o problema que ele está colocando assim, é que numa sociedade em que vigora uma certa concepção de trabalho, a realidade do objeto técnico ela é sempre escamoteada. Então ele vai colocar todos os problemas relativos a essa sociedade, a esse modo de compreensão do trabalho, né? E tentar buscar uma espécie de mudança na ordem da cultura, né, em que a técnica ela possa ter uma compreensão a partir da sua própria realidade e não uma realidade submetida à realidade do trabalho apenas. Então, é nessa direção que ele vai. E eu acho interessante porque também, mesmo ele falando, né, dizendo que o trabalho não é a perspectiva mais, como eu posso dizer, mais adequada para pensar a técnica, é também uma forma de atualização, eu não sei se o Danilo vê assim, né,
é também uma forma de atualização da própria ideia de trabalho, porque o trabalho não vai acabar porque a ordem está sendo invertida, né? A técnica vindo primeiro, mas eu acho que é até uma forma de incluir os objetos técnicos e o próprio ser humano no mundo do trabalho de uma maneira não submissa, né? Tanto os objetos técnicos quanto o próprio ser humano, e aí incluir-se também os próprios animais, né? Então, acho que é uma ideia de essa reorganização de cultura no sentido de colocar a técnica no seu devido lugar, mas para que ela também realize uma mediação mais interessante, aonde o homem não fique aí como ferramenta, né? Como, enfim, massa de manobra do trabalho ou um recurso ali, né? Tal qual um recurso material, mas que o homem tenha uma posição de organização dessa mediação, né? Que ele não seja o corpo mediado aí, né? No sentido de submisso mesmo, né? Uhum. Vamos ler mais um pouco, porque ele vai... Uhum. Vamos ver como é que ele diz isso. Vamos lá. Uma definição naturalista do trabalho é insuficiente. Dizer que ele é a exploração da natureza pelos homens em sociedade é reduzir o trabalho a uma reação elaborada pelo homem, considerado como espécie diante da natureza a qual se adapta e que o condiciona. Aqui, não se trata de saber se esse determinismo na relação natureza-homem é de mão única ou comporta reciprocidade. A hipótese da reciprocidade não altera o esquema básico, ou seja, o esquema de condicionamento e o aspecto relacional do trabalho. Nesse caso, é o trabalho que dá sentido ao objeto técnico, não o objeto técnico que dá sentido ao trabalho. Ou seja, né, está colocando em questão a perspectiva do Marx, né, de que, enfim, né, que o trabalho, a definição naturalista do trabalho, né, que o trabalho é a exploração da natureza pelo homem e, obviamente, os objetos técnicos ele tem ali um papel apenas, né, de mediação, né, mas no sentido dessa exploração. Então, assim, só adiantando que o que ele vai fazer é colocar a importância, né, da realidade técnica antes dessa simples atividade, né, de exploração da natureza. Aqui, então, ele está dizendo que o trabalho, essa definição naturalista do trabalho, ela dá sentido, né, ao objeto técnico, né, e não o contrário, ou seja, não é o objeto técnico que dá sentido ao trabalho, que é a proposta que ele vai tentar sustentar, que é o que ele vai falar agora no próximo parágrafo, a perspectiva dele. Vamos nessa. Ora, na perspectiva proposta, o trabalho pode ser compreendido como um aspecto da operação técnica, a qual não se reduz a ele. Só existe trabalho quando o homem tem que dar seu organismo como portador de ferramentas, isto é, quando o homem tem que acompanhar com a atividade de seu organismo, de sua unidade somatopsíquica, o desenrolar da relação homem-natureza, etapa por etapa. O trabalho é a atividade pela qual o homem realiza em si mesmo a mediação entre a espécie humana e a natureza. Aqui eu acho que é importante, assim, porque ele vai bater sempre nessa mediação direta homem-natureza que essa concepção naturalista de trabalho dá. E ele vai dizer que fica faltando um termo aí, né? Não seria homem-natureza, seria homem, técnica e natureza. Então, é a falta da inserção da técnica nesse esquematismo aí de mediação que ele vai criticando, né? Até porque ele, voltando aqui nessa última frase, quando o homem faz isso com seu próprio corpo, né? Cadê? Aqui, o trabalho é a atividade pela qual o homem realiza em si mesmo a mediação entre a espécie humana e a natureza. Seguindo, dizemos que, neste caso, o homem atua como portador de ferramentas, porque, nessa atividade, ele age sobre a natureza e segue essa ação passo a passo, gesto a gesto. Existe trabalho quando o homem não pode confiar ao objeto técnico
a função de mediação entre espécie e natureza, e tem que cumprir pessoalmente com o seu corpo, aí entra o corpo, seu pensamento e sua ação esta função de relação. O homem, então, empresta sua própria individualidade de ser vivo para organizar essa operação, como portador de ferramentas. Operação, natureza, homem. Ao contrário, quando o objeto técnico é concretizado, a mistura da natureza com o homem é constituída no nível desse objeto. A operação sobre o ser técnico não é exatamente um trabalho. No trabalho, o homem coincide com uma realidade que não é humana. Já chegou. Coincide com uma realidade que não é humana. Curva-se a essa realidade, desliza, de certo modo, entre a realidade natural e a intenção humana. No trabalho, o homem modela a matéria numa forma. Com essa forma, que é uma intenção de resultado, vem uma pré-determinação do que é preciso obter no fim da obra, conforme as necessidades pré-existentes. Essa forma-intenção não faz parte da matéria sobre a qual incide o trabalho. Exprime uma utilidade ou uma necessidade para o homem, porém, não se desprende da natureza. É a atividade de trabalho que estabelece o vínculo entre matéria natural e forma, de proveniência humana. O trabalho é uma atividade que consegue fazer coincidirem, tornarem-se sinérgicas, duas realidades tão heterogêneas quanto matéria e forma. Ora, a atividade do trabalho conscientiza o homem dos dois fins que ele... Dois termos aí. Esse é o primeiro erro de tradução. Os termos são matéria e forma, né? Então, vai aparecer isso aí, né, até o final desse parágrafo, onde tem fim, risquem, escrevam termos. Ora, a atividade de trabalho conscientiza o homem dos dois termos que ele relaciona sinteticamente. Pois o trabalhador tem que manter o olhar fixado nos dois termos que é preciso aproximar. Essa é a norma do trabalho, e não na própria interioridade da operação complexa pela qual é obtida essa aproximação. Em benefício dos termos, o trabalho encobre a relação. Então, esse parágrafo é um parágrafo que tem, ele parece que ele retoma a ideia de trabalho, né, e ele vai contrapor essa ideia de trabalho a um conceito que vai ser importante para a gente entender, que é o conceito de operação técnica. Então, ele está dizendo que o trabalho ele deve estar, ele só pode ser compreendido se a gente compreender primeiro a operação técnica, que não se reduz né, ao trabalho. Então, a operação técnica está ligada justamente a uma concretização do objeto técnico, mas essa concretização já implica numa espécie de mistura, né, ele chama uma mistura da natureza com o homem, né, no objeto. Ou seja, o objeto ele já é uma espécie de elaboração ou de construção em que implica algo do homem e algo do meio em que ele é criado. Ou seja, ele implica justamente isso que essa relação, né, uma relação de mediação entre o homem e a natureza. Enquanto que na lógica do trabalho, né, na lógica naturalista do trabalho, o objeto técnico ele é como se fizesse parte do homem, ele fosse apenas que o homem, o organismo, ele é apenas dotado de ferramentas, ou seja, ele não tem uma importância, né, enquanto realidade que implica já essa mistura. Então, é como se a lógica do trabalho separasse homem e natureza, né, e definisse que o trabalho é uma ação do homem sobre a natureza, simplesmente. E que os objetos técnicos estão ali apenas como ferramentas, né, do próprio corpo. O que ele está querendo propor, então, é mostrar como essa lógica do trabalho, ela, de alguma maneira, encobre, né, a relação, né, ou seja, essa operação técnica
em que a partir da qual, né, algo do homem se expressa no objeto técnico em função, né, de uma ação sobre a natureza. Então, é como se o objeto técnico, ele de alguma maneira, colocasse algo da natureza e algo do homem, né, no seu funcionamento. Então, ele está preocupado muito mais em entender não os termos separados, mas como se dá justamente essa espécie de conjunção ou de relação, né, desses termos. Por isso que ele apresenta essas duas noções, que é a noção de matéria e forma, que são as noções que o Aristóteles vai pensar, né, o que ele chama de esquema lemórfico, e o Simondon identifica isso na lógica do trabalho, ou seja, sempre essa separação dos termos que vão se relacionar. O que o Simondon está propondo é pensar como a relação faz surgir uma certa compreensão, né, do homem e da natureza já ali em função dessa própria operação técnica. Ou seja, como se a operação técnica ela dissesse do homem e da natureza ao mesmo tempo. Ou seja, a relação ela seria, no caso, anterior aos termos. Por isso o erro da tradução aqui, de traduzir termos por fins. Porque em francês é a mesma palavra, mas em português também, né? Chegar a termo é chegar a uma certa finalidade, né? Mas aí a pessoa que traduziu como fim, né? Então, termo pode ser um termo que vai entrar em relação ou pode ser uma finalidade. No caso aqui, é um elemento, né? No caso, a matéria e a forma, que é o que ele está colocando. Então, ele está falando dessa função de relação, né, que o trabalho, que é a lógica do trabalho naturalista, ela encobre. E o que ele vai tentar é descobrir, né, ou seja, retirar, né, dissoterrar essa lógica da relação e mostrar como ela, na verdade, é anterior à própria lógica do trabalho. O trabalho depende dessa produção da técnica, ou seja, a técnica já é algo que vincula o homem e o meio, o homem e a natureza. Não existe o homem e a natureza separados e que a técnica faz a mediação, né? Ela já é mediação, né? Antes do homem propriamente agir na natureza. Eu acho que tem esse olhar também para a matéria, né? Já que há uma divisão, acho que é importante lembrar isso também, né? Já que há uma divisão entre forma e matéria como uma maneira de explicar o ser, né? Também há uma hierarquia da forma em relação à matéria, né? E acho que na tese principal o Simondon fala bastante disso, porque ele vai dizer que a tendência que nós temos e que nós aprendemos, né, desde sempre, é entender a matéria como algo que vai preencher a forma somente. Essa seria a função da matéria. A gente já tem um olhar funcional e utilitário para ela, e esse olhar ainda é submisso à forma, digamos assim. Então, acho que também tem essa questão dessa perspectiva do trabalho, que leva a essa perspectiva de técnica, olhar para a matéria como algo simplesmente inerte, sem nenhuma estrutura ou microestrutura prévia que dialogue com esse trabalho de tomada de forma. Quando, na verdade, o Simondon, acho que, não sei se aqui, não lembro direito se ele vai entrar aqui, acho que não tanto, mas na parte da individuação física, né, ele vai se deter bastante, tentando mostrar que a matéria em si, né, nas suas microestruturas, já tem forma contida. A forma não é só o que nós, pelo trabalho, vamos dar, né? Assim, a madeira, ela não é ela não é a mesa, né? A madeira já é madeira antes de ser cortada, enfim, ela já tem estruturas, ela já funciona, assim como a argila, ele vai falando, ele vai dando outros exemplos de outros tipos de materiais, né? Mas também essa ideia, ou esse lembrete, assim, de também questionar essa divisão entre forma e matéria e questionar também a hierarquia que se tem entre forma e matéria. Porque acho que isso, de alguma forma, reverbera em como a gente vai pensar outras questões onde há essa analogia entre forma e matéria, né? E aí já é o trabalho da gente começar a desfazer esse olhar, primeiro de não hierarquizar uma em relação à outra,
e depois até questionar, né, o que significa uma, o que significa outra nesse esquema. Acho que era isso. Né, nessa lógica que ele tá recuperando do pensamento aristotélico, a matéria ela seria a pura passividade, né? Embora ela seja potência, na lógica de Aristóteles, ela é a potência de receber uma forma. Mas a forma é justamente a intenção humana, ou seja, ela teria uma superioridade em relação à matéria, ou seja, é a forma que informa uma matéria, ou seja, é uma forma que diz o que a matéria é. Então, se você pega o caso da madeira, por exemplo, uma madeira, uma árvore, ela, na verdade, você pegar a madeira como matéria, ela não diz nada, né, sobre o seu ser. Ela só se diz quando é uma mesa de madeira, uma cadeira de madeira, um copo de madeira, ou seja, mesa, cadeira, copo são formas. As formas elas se sobrepõem à matéria. Eu posso ter uma mesa de plástico, uma cadeira de plástico, um copo de plástico. Né? Veja que se eu mudo a matéria, eu não altero a forma. Né? Ou seja, a substância, né, desse objeto se mantém, que é a forma, e não a matéria. Então, no Aristóteles, a forma ela tem essa superioridade em relação à matéria. Né? É ela que informa, é ela que é ato, né? Enquanto que a matéria é apenas uma potência de receber um ato. Né? Então, Simondon ele vai tentar questionar essa lógica, ou pelo menos essa passividade dentro do pensamento aristotélico, para mostrar que a matéria ela também é portadora, né, de uma certa condição que uma condição da forma, né? Ou seja, é o que acontece na relação que vai produzir uma singularidade, né? E não uma forma que simplesmente pré-existe e pode ser aplicada a qualquer tipo de matéria. E acho que só para, da minha parte, para nós finalizar isso aí, ainda tem essa questão, né, de que isso vira um modelo de pensamento para o ser em geral, não só para a madeira, né, mas seres vivos, claro, com todos os desenrolares, né, que vão se dar aí, mas também tem a questão de que quando a forma informa a matéria, esse ser também, né, há uma tendência, pelo menos no Aristóteles, de pensar que esse ser perde, ele está pronto, né? Acabou, informou, é aquilo ali e ele está estável, né? Tem a questão do equilíbrio também, né? Não há ou pelo menos não se pressupõe uma meta-estabilidade ou que essa potência da matéria continue muito ativa ali, pelo menos, né? A ideia é que uma vez informada, essa matéria vire, né, se torne ser ali, sobre júdice da forma, e acabou. Essa, toda a discussão do Simondon sobre o pré-individual, né, sobre a parte potencial do ser que continua, o devir do ser que continua a acompanhar o ser por todo o seu percurso, em especial, né, o ser não apenas físico, mas o ser vivo, psíquico e social, tudo isso não está previsto nessa ideia de relação entre matéria e forma, que idealmente, né, acho que só se daria uma vez e esse ser estaria pronto e acabado e estabilizado, né? O equilíbrio entre forma e matéria estaria estabilizado dali para frente. Enfim, né, o objetivo do trabalho seria simplesmente imprimir uma forma, né, numa certa matéria e estabilizar ali o objeto. Né? Então, o Simondon ele vai mostrar como o objeto ele não se estabiliza totalmente porque ele não se isola totalmente. Então, isso que o Sábio está trazendo da metastabilidade é justamente pensar a questão da relação, que é justamente o que o trabalho encobre, né? Ou seja, como se o objeto não fosse já, né, uma operação de relação e também pode se tornar um meio de novas relações, né, o que garante a ele as suas possibilidades de mudança. Então, o que interessa Simondon é tentar prestar atenção
nessa relação, ou seja, nisso que ele chama da interioridade da operação, né, dessa produção, né, do objeto técnico. É muito mais olhar como ele se constitui, ou seja, a sua própria gênese, do que a maneira como ele se apresenta supostamente estabilizado. Porque a pergunta é: por que não olhamos a gênese das coisas e apenas a sua forma final, né? Porque a sociedade em que Vigor trabalha, ela produz objetos para o uso, né, com um fim utilitário, e não para uma espécie de relação mais complexa com o objeto. Então, isso mantém o que ele vai chamar o usuário e mesmo o trabalhador alienado do próprio objeto com o qual ele lida, né? Ou seja, eles não possuem um meio de acessar essa interioridade do funcionamento, né, da própria gênese do objeto técnico. Então, é o olhar para a gênese que o Simondon vai tentar trazer. Ou seja, só antecipando que isso é o mote mote principal do pensamento de Simondon, né? Sempre olhar para a gênese do ser, né? Seja ele um objeto técnico, que é o caso que a gente está estudando aqui, mas um objeto físico, ou um ser físico, um ser vivo, né? O psiquismo e a própria noção de coletivo, né? Que ele vai apontar aqui um pouco. Então, sempre na direção dessa gênese, né, do ser, que ele está tensionando a crítica dele ao modo como o trabalho produz justamente essa redução do objeto técnico a um utensílio. Vamos mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou mais um pouco e daqui a pouco eu paro, então dou a voz para o próximo. Com frequência, por outro lado, a condição servil do trabalhador tem contribuído para tornar mais obscura a operação pela qual matéria e forma são levadas a coincidir. Ao dirigir um trabalho, o homem se ocupa do que deve figurar na ordem dada, em termos de conteúdo, e da matéria-prima, que é a condição de execução, ou seja, a forma, ordem, matéria, execução. Não da operação em si que permite definir a forma. A atenção se volta para a forma e para a matéria, não para a conformação, ou a tomada de forma, né? Mais um erro de tradução aqui. Tomada de forma. Não para a tomada de forma como operação. O esquema ilemórfico, portanto, é um par no qual os dois termos são claros e a relação é obscura. Nesse aspecto particular, o esquema ilemórfico representa a transposição no pensamento filosófico da operação técnica reduzida ao trabalho e tomada como paradigma universal da gênese dos seres. Deixa eu ver se eu tenho um marcador aqui. Eu anotei, mas eu queria deixar marcado. Acho que... Vai só até o final do parágrafo, que só faltam 4 linhas. Não, acho que eu estou sem o marcador aqui. Certo. Vou ler de novo essa porque acho que ela é importante. Vou continuar. Nesse aspecto particular, o esquema ilemórfico representa a transição no pensamento filosófico da operação técnica reduzida ao trabalho e tomada como paradigma universal de gênese dos seres. Na base deste paradigma está, sim, uma experiência técnica, mas muito incompleta. A utilização generalizada do esquema ilemórfico na filosofia introduz uma obscuridade que vem da insuficiência da base técnica desse esquema. Eu acho que aqui vale a pena falar um pouco mais de Aristóteles, né? Porque o que ele está colocando, a ideia de Aristóteles é a seguinte, né? Ele está dizendo, o Aristóteles ele faz uma crítica ao platonismo, né? Porque o Platão ele separa, né, dois mundos, o mundo sensível, que é o mundo da realidade que a gente vive, e um mundo supersensível. Ele vai dizer então que nesse mundo supersensível, que ele chama mundo das formas puras, né, as formas elas existem como essência. Enquanto que no mundo sensível, que é onde a gente vive,
a gente lida com a matéria, né, com as aparências. Então, a gente vê que forma e matéria aparecem em mundos diferentes. A matéria nesse mundo que a gente vive e a forma num mundo transcendente, enfim, superior, inalcançável. Mas que tudo que existe nesse mundo que a gente vive é uma espécie de cópia, uma tentativa de cópia, né, das formas puras que habitam, né, esse mundo supersensível. Aí o Aristóteles ele critica o Platão dizendo assim, não, eu só posso falar da substância de um ser a partir de um indivíduo. Então, ao invés de dizer que a substância ou a forma está separada da matéria, ele diz, não, eu só posso pensar a substância na relação com a matéria. Então, a substância seria a forma ainda, mas a forma é sempre uma forma que informa uma matéria. Então, quando eu dei o exemplo, né, tipo, uma cadeira, né, uma mesa e um copo, né, cadeira, mesa e copo são formas, né, que podem informar qualquer tipo de matéria, ou vários tipos de matéria. Então, o Aristóteles, ele em vez de partir de uma forma em si, né, substancial, ele parte de uma forma de alguma coisa. Então, ele pega uma cadeira ou um objeto qualquer, né, um lápis, né, isso é um lápis pela forma, mas é um lápis com metal e plástico. Ou seja, eu só posso falar da substância desse objeto, eu não posso falar do lápis em geral. Esse objeto é um lápis, né, de metal e de plástico. Isso aqui também é um lápis, mas esse lápis tem uma outra substância. Quer dizer, tem a mesma substância, mas tem uma outra matéria, né? E tem os seus acidentes, as suas cores, enfim, o seu tamanho, a sua espessura e tal, né? Então, o Aristóteles, em vez de partir de ideias gerais, ou de formas gerais, ele parte das coisas que existem, né? Para dizer assim, tudo é um composto de forma e matéria. Isso que ele vai chamar de símbolo, uma mistura de forma e matéria. Tudo que existe, ou seja, que existe no nosso mundo, é um composto de forma e matéria. Então, não existe mais a forma separada de uma materialidade. Toda forma é uma forma, né, misturada, né, ou expressa numa certa matéria. Então, aqui eu tenho dois tipos de forma em matérias diferentes. Então, um exemplo. Só que ele, nesse sentido, ele ainda mantém assim, é como se a matéria fosse passiva, né, e a forma é o que realmente define as coisas. Só que quando ele fala disso, né, então eu tenho um lápis de madeira, né, eu compreendo esse objeto a partir, né, da sua forma e da sua matéria. Mas o que o Simondon está questionando é justamente assim, existe uma dúvida, ou que ele vai chamar de uma espécie de obscuridade, que é entender como esta forma se informou esta matéria, ou seja, qual foi o processo de gênese, né, deste indivíduo, né? E qual seria o processo de gênese deste indivíduo? Ele está dizendo, então, que isso que ele chama de uma espécie de zona obscura do esquema lemórfico, e lê matéria e morfê, que é a forma que forma isso que ele está chamando de esquema lemórfico, né? Falta entender, então, a gênese, ou seja, como os objetos eles se constituem. Na verdade, como todo ser se constitui, né? Não basta discriminar a sua forma e a sua matéria para compreender a realidade do ser. Ele está dizendo, Simondon, que para compreender a realidade do ser, é preciso compreender a gênese, ou seja, é justamente a operação técnica que faz com que uma matéria, né, e uma forma produza um indivíduo. Ou seja, como é que se dá esta relação, né, intimamente ou interiormente? Como é possível compreender a operação, né, complexa interior, né, deste, né, deste ser, né, no caso, ou deste indivíduo. Então, ele vai tentar, ou seja, ele está questionando no Aristóteles justamente porque essa simples leitura das coisas, discriminando a sua forma e sua matéria, seria uma espécie de paradigma generalizado para a compreensão dos seres, né? Mas falta o quê? Falta a operação. É essa operação que é a gênese do próprio ser, né? Composto de matéria e forma. Então, interessa a ele
né? Não simplesmente lidar com termos separados e já dados, mas entender isso que ele chama de tomada de forma, ou seja, como uma matéria toma uma forma, ou seja, como este indivíduo ele vem a ser, né? Como é que ele se torna isto que ele aparece, isso que ele se torna diante, né, de nós que tentamos conhecer ele. Então, o conhecimento não é um conhecimento dos seus aspectos externos, né? Seja a forma, seja a matéria, mas da operação interna que permite que haja uma tomada de forma. Né? E é justamente isso que ele opera em todo o pensamento dele, né? Que ele vai chamar de uma filosofia da individuação, ou seja, a individuação é a tomada de forma, né, do indivíduo. Como é que o indivíduo vem a ser isso que ele se tornou? Seja ele um indivíduo físico, um indivíduo vivo, né, ou mesmo o que ele chama de indivíduo psíquico e coletivo. Ou seja, como é que nós nos tornamos aquilo que nós somos psicicamente. E além disso, ou seja, entender que essa operação ela provém de uma espécie de dinamismo, né, que é a relação. E essa relação ela não se esgota uma vez que o indivíduo se constitui. Então, mesmo o objeto técnico, ou seja, este objeto técnico, ele não se esgotou uma vez que ele foi fabricado. Porque quando ele entra em relação com a minha ação de escrever, né, e o tipo de papel, o tipo de superfície sobre a qual eu escrevo, eu estou operando sobre ele em mudanças. Eu estou continuando a operação técnica. Eu estou continuando algo sobre ele. A maneira como eu vou apontar esse lápis, né, seja com estilete, com apontador, ou vou raspar isso no concreto até conseguir, se não tiver um estilete, um apontador. Então, ele vai apontar justamente nessa direção de como a gente dá continuidade à operação técnica e que os objetos, a realidade do objeto técnico não é uma realidade inferior, né? Mas é uma realidade tão importante quanto a nossa que opera sobre ele, que pensa ele que opera e opera com ele, na verdade. Então, a gente está o tempo todo, né, modificando esses objetos a partir das relações que se estabelece com ele, ou que a gente coloca ele em relação, seja com a superfície, enfim, qual o uso que a gente faz desse objeto. Então, ele está questionando no Aristóteles justamente que o Aristóteles não pensa a interioridade da relação entre matéria e forma, ele toma apenas as dimensões já dadas e exteriores. Mas há um processo, né, interior ali que na lógica do Aristóteles permanece na obscuridade. E é justamente isso que ele está chamando de atividade ou de operação técnica. E é para aí que ele está tentando chamar a nossa atenção. Né? O que mais? Acho que tem, completando, né, dessas condições que a gente está iniciando hoje, né, para acessar, para além desses termos separadamente, para acessar a relação em si, né, a relação técnica em si. Uma que acho que já está clara para a gente, né, mas eu estou até anotando aqui porque vai para o meu resumo também. O abandono do utilitarismo, que seria equivalente a não se valer dessa perspectiva do trabalho, isso seria uma dessas condições. Outra que não apareceu tanto aqui, mas acho que a gente já citou, que é o abandono de um pensamento de equilíbrio estável em prol de um equilíbrio metaestável, ou seja, essa matéria que ganha forma, né? Esse indivíduo, ele não é só indivíduo, ele tem uma parte, nas palavras do Simondon, pré-individual, ele carrega devir juntamente com o próprio indivíduo, então o indivíduo não se encerra em si, ele não é só estabilidade, ele também carrega potenciais e continua podendo ativar e se valer desses potenciais ao longo da sua existência, de uma forma diferente para cada tipo de individuação, é claro, mas continua. E acho que um terceiro, que foi o que eu lembrei agora, é que também não é possível olhar para essa escala para essa escala da operação técnica, para além da divisão entre dois termos, se a gente também não abandonar a escala ordinária, né? O Simondon fala bastante disso, porque os objetos técnicos, por exemplo, como o carro, como o celular, que são objetos utilitários, né? Ou pelo menos a gente costuma utilizá-los assim,
eles acabam ficando, a compreensão e a relação com eles acaba ficando muito impregnada de coisas como, por exemplo, status social, né? Ter o último iPhone, ou ter o penúltimo iPhone, ou ter enfim, ou ter o carro do ano, ou não ter o carro do ano, quando na verdade a operação técnica não tem nada a ver com isso. E ele chama a atenção para a gente de que a escala, e a escala de grandeza mesmo, né? Também acaba pela maneira como a gente usa, né? Não que ela seja assim em si, acaba misturando muito os parâmetros, digamos assim, e ele vai dizer que a gente também precisa, além de abandonar o utilitarismo, a ideia de estabilidade, começar a pensar em outras escalas de grandeza também. E aí entra uma discussão que eu acho que aqui não cabe, né? Mas por isso ele também vai dialogar tanto com a microescala e com as teorias da física que lidam com microescala, porque ele vai dizer que nesse tamanho de natureza, podemos dizer assim, né? Nessa escala da natureza, a gente vai estar mais perto e menos impregnado aí de valores humanos ligados aos objetos técnicos e muito mais numa dimensão da realidade em que a operação técnica está acontecendo ali mais por si e onde o nosso utilitarismo, as nossas finalidades não implicam tanto, não tem tanta influência sobre aqueles fenômenos ou até mesmo na possibilidade de descobrir mais sobre esses fenômenos. Então, essa questão da escala também é importante, né? Assim, essa operação técnica, e não à toa ele inicia o ponto fundante assim da individuação o paradigma da cristalização, que é um processo, né, microescalar, é uma tentativa também de conseguir acessar essa operação técnica num lugar, né, numa dimensão em que ela esteja acontecendo de maneira menos implicada, né, com os nossos objetivos, nossas finalidades e muito mais por si. Nesse próximo parágrafo que a gente vai ler, ele vai começar a dar um exemplo de como essa separação de matéria e forma ela é pensada a partir da lógica do trabalho, né? Então, ele vai retomar aqui um exemplo que ele coloca lá na individuação, que é a construção de um tijolo, né? Então, ele fala da relação entre o molde e a argila. E, enfim, ele está mostrando como a lógica do trabalho vê, né, essa operação. Peguei. Quer que eu siga? Vai lá. Vou lá. Não basta, com efeito, entrar com o operário ou o escravo na oficina, ou mesmo tomar o molde nas mãos e acionar o torno. O ponto de vista do homem que trabalha ainda é externo demais à definição da forma, a única que é a técnica em si. Se eu não me engano, ele está traduzindo tomada de forma como definição também. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Trabalha muito, né? Tomada de forma. É a segunda vez que ele usa o termo definir aqui como definição, como lugar de tomada. É externa a tomada de forma. Bem arbitrário, né, a tradução. Total. Lê de novo a frase. O ponto de vista do homem que trabalha ainda é externo demais à tomada de forma, a única que é técnica em si. Seria preciso poder entrar no molde com a argila, tornar-se a um tempo molde e argila, viver e sentir a operação comum de ambos, para poder pensar a tomada da forma em si. É que o trabalhador elabora duas semicadeias técnicas que preparam a operação técnica. Ele prepara a argila, tornando-a plástica, sem grumos nem bolhas, e faz a preparação correlata do molde.
materializa a forma, tornando-a um molde de madeira e torna a matéria-prima elástica, moldável. Depois, põe a argila no molde e a comprime. Mas é o sistema constituído pelo molde e a argila comprimida que define a forma. Que é a condição, então uma correção também, que é a condição da tomada de forma. Apaga, define e bota. Que é a condição da tomada de forma. Beleza. Vou ler de novo. Mas é o sistema constituído pelo molde e argila comprimida que é a condição da tomada de forma. É a argila que toma forma de acordo com o molde, não o trabalhador que lhe dá a forma. O homem que trabalha prepara a mediação, mas não a realiza. É a mediação que realiza a si mesmo, depois de terem sido criadas as condições. Por isso, embora esteja muito próximo dessa operação, o homem não a conhece. Seu corpo a impele a se realizar, permite que ela se realize, mas a representação da operação técnica não aparece no trabalho. O que falta é o essencial, o centro ativo da operação técnica que permanece velado. Durante todo o tempo em que o homem praticou o trabalho, sem utilizar objetos técnicos, o saber técnico só pôde transmitir-se de forma implícita e prática, através dos hábitos e dos gestos profissionais. Com efeito, foi esse saber motor que permitiu a elaboração das duas semicadeias técnicas, a que parte da forma e a que parte da matéria. Mas ele não vai nem poder ir mais longe, detém-se diante da operação em si, não penetra no molde. Em sua essência, é pré-técnico, não técnico. Vamos voltar nesse parágrafo aqui, porque tem bastante coisa, né? Então, ele mostra como, né, o trabalhador, e aí no caso o trabalhador pode ser um operário, pode ser um escravo, né, alguém que opera, né, a máquina, ele não, por mais que esteja próximo, né, da operação técnica, eles não conseguem acessar a própria operação técnica, né? Então, aí o exemplo é de uma capa de tijolo em que você tem um molde e tem a argila. Você prepara o molde, você prepara a argila, torna ela, né, com as condições plásticas, enfim, sem bolhas e sem pedaços mais duros, e coloca no molde e aperta uma prensa, ou gira Antigamente, ele está se referindo a um tipo de prensa que o homem girava e tal, né, ia comprimindo até que toda a argila ocupasse a dimensão inteira do molde. E aí você depois folga, tira e sai ali um tijolo. Então ele fala assim, são duas semicadeias. Você pensa a matéria, pensa a forma, mas e opera uma ação que permite que isso aconteça. Só que a própria operação de tomada de forma dentro do molde, ou seja, a relação direta da matéria com a forma, ela se dá numa relação singular. Ou seja, essa relação singular, o que ele está chamando de uma interioridade, né, da própria, o que ele chama de centro ativo da operação técnica, é o que permanece sem ser conhecido, sem ser considerado. E aí ele usa uma ideia que é uma ideia que é interessante para a gente, tem a ver com um pouco com o que o Sábio tinha falado um pouco antes, né? Que é a ideia de sistema, né? Não é simplesmente uma relação, né, entre dois termos externos. Né? A própria tomada de forma implica um sistema de relações, onde o molde, né, e a argila, esse sistema ele apresenta como uma condição da própria tomada de forma daquilo que vai aparecer. Isso remete, né, para, sei lá, talvez ficar um pouco mais claro para quem fez percepção comigo, a ideia de Nietzsche de relação de forças, né? Então, é preciso entender quais são as forças que se constituem, né, para o molde e para a argila na pressão dessas duas, né, semicadeias. Está dizendo, no âmbito das forças, ou seja, isso que o Sábio estava trazendo como sendo uma escala,
como foi o termo que você falou, não é exatamente uma escala de forças, né? Uma escala micro, né? Isso, microescalas. Na microescala, que ali sim é onde acontece uma operação singular de tomada de forma. Ou seja, não é só nem a matéria, nem só o molde que garantem a tomada de forma. É preciso entender isso. Né? Ou seja, o molde ele já é uma composição de forças que entra em relação com uma outra composição de forças, que é a argila. Então, em vez de tomar os elementos como já dados e preexistentes, ele pensa assim: há uma dimensão, tanto de um quanto de outro, que só exprime a sua singularidade em relação. Né? Então, seria um equívoco pensar em termos de molde e argila como já acabados, né, previamente. Eles se definem, ou seja, eles participam da tomada de forma apenas na relação, né, singular. Isso forma um sistema. Um sistema é um tipo de relação entre isso que o Sábio chamou de ordens de grandeza diferentes, né? A ordem de grandeza das forças que constituem molde e a ordem de grandeza das forças que constituem aquela matéria, né? E isso vai se definir ali naquela relação, né? Onde vai haver uma tomada de forma. Então é isso, né? É essa interioridade da operação, o centro ativo dessa operação que interessa Simondon. E ele vai dizer, então é muito simplório você pensar que o homem cria o molde, prepara a argila né, e não participa diretamente da mediação. Né? Ele prepara, mas não participa. Ele está perto, mas ele não consegue, né, prestar atenção a isso. Então ele vai distinguir justamente, né, esse saber motor, em que o homem simplesmente age, de um saber técnico, aquele saber que implica a própria operação técnica. Mas é isso que ele vai falar na sequência. Mais dois termos que eu acho que pode ajudar, nos ajudar, né, a definir a ideia de sistema, e acho que vale a pena até comparar com o próprio Aristóteles, é que no Simondon a gente vai ter a presença da ideia de energia e, consequentemente, de comunicação nesse sistema, né? E se a gente for comparar com Aristóteles, a tomada de forma do Aristóteles, digamos assim, né? Ela é estável, digamos que ela se elimina no momento em que acaba, né? No momento em que ela se dá, é isso, e não há troca, não há um relato, pelo menos, do Aristóteles, sobre troca energética. Ele vai falar sobre acidente e tal, mas assim, quando o Simondon passa a olhar para o ser, acho que a gente pode agora até, como eu posso dizer, estender essa compreensão de sistema, que sai do técnico aqui, do ser técnico, e vai para o próprio ser, é porque entra em jogo a ideia de indivíduo, de pré-individual, mas entra também a ideia de energia, como o Danilo lembrou, entra a ideia de comunicação entre ordens de grandezas díspares, o que presume também metaestabilidade. Então, essa ideia de ser, né, ou de objeto técnico, vamos pegar esse ser sobre o qual nós estamos falando, ela é muito mais dinâmica, porque a própria tomada de forma e mesmo o pós-tomada de forma, como a gente vai ver, com os objetos técnicos já funcionando, digamos assim, na realidade, já concretizado, mesmo assim eles vão continuar a operar trocas energéticas e a operar comunicação. Então, a ideia de sistema ela acaba ficando muito mais rica, porque o Simondon vai dando conceitos para a gente estruturar esse ser em devir, mas, claro, ele poderia recair no mesmo erro, de também só apontar termos, mas ele vai mostrando para a gente e vai dando subsídios para a gente sustentar essa ideia de que o ser é acompanhado do devir, e com todo esse arcabouço conceitual que, em grande parte, vem das ciências físicas, né? Físicas e químicas, como, por exemplo, energia,
a ideia de campo, que aqui acho que não cabe, mas que entra também, a ideia de comunicação, não de maneira clássica, né, mas mais dentro da ideia de informação que ele tem. Então, quando ele usa a palavra sistema, é realmente assim, eu pelo menos demorei um tempo para assimilar, eu assimilei bem isso, sei lá, acho que foi no ano passado para cá, lendo com Israel, de que mudar a nossa concepção de ser do aristotélico e lemórfico, claro, né, se vocês acharem interessante, para a ideia de indivíduo ou de ser simondoniano, é de fato um trabalho, assim, porque a gente está muito impregnado dessa ideia de matéria e forma, de utilidade, de escala ordinária, enfim, tudo isso que a gente está dizendo aqui, que é condição a gente desfazer, né, ou questionar para adentrar em outra concepção de ser, é um trabalho mesmo, não só de construção, mas de desconstrução de várias ideias que, mesmo que a gente não tenha lido, bem, eu pelo menos não li, se alguém leu aí, Aristóteles com 15 anos de idade, já está imerso na nossa cultura entender que o ser é isso, o ser é estabilidade, o ser é a escala ordinária, o ser não tem devir, morre o devir quando o ser se torna indivíduo, a forma é superior à matéria, tudo isso que a gente está vindo falando. Então, assim, é um trabalho mesmo de construir uma outra ideia de natureza, de trabalho, de técnica, enfim. E eu acho que essa ideia de sistema acaba sendo bem importante para a gente entender, porque, no mínimo, quando a gente vai falar de qualquer parte da realidade, nós vamos chegar sempre, mais ou menos, né, a gente pode dizer isso pelo menos, a gente vai chegar num sistema. A gente não vai chegar no indivíduo. A gente vai chegar num sistema que, para o Simondon, é sinônimo de indivíduo, mas devemos sempre lembrar que estamos falando de um sistema, estamos falando de troca energética, microescala, como coisas importantes para a gente lembrar. Era só isso, desses dois termos, né? Informação, comunicação, energia. O sistema, a ideia é você entender ali o que está tentando trazer, que há uma dimensão que não é puramente a dimensão objetiva, né? Ou seja, a realidade ela deve ser vista também numa dimensão que escapa a essa objetividade e estabilidade. Você nem precisa ler Aristóteles com 15 anos. O que ele está dizendo para a gente é assim, toda a sociedade do trabalho já faz a gente pensar desse jeito, entendeu? A tomar as coisas como realidade, a realidade como uma realidade acabada sobre a qual a gente age. Então, assim, quando eu dou o exemplo do lápis, o lápis é aquele, se apresenta como algo supostamente acabado, né, e que eu vou tomar para agir, ou seja, para escrever, para me utilizar dele, né? Mas indo além, a partir disso que o Sábio está trazendo, assim, ele vai querer pensar sempre em termos de sistema, ou seja, o sistema ele implica sempre uma relação ou um conjunto de relações entre ordens de grandeza. Então, por mais que esse lápis aqui ele apareça, né, como sendo acabado, como uma unidade estável, ele, na verdade, a sua matéria, ela é dotada de uma configuração de forças, de um potencial que, em relação com outras forças, né, ou com outras potências, ele opera mudanças nela ou nas outras coisas. Então, assim, quando eu escrevo com esse lápis, né, sobre o papel, ele está operando, ou seja, essa matéria, que é o grafite que está aqui dentro, que é mais uma matéria, ela opera uma mudança sobre a substância e ela opera uma mudança sobre ela mesma, na medida que se desgasta. Ou seja, eu colocando isto em relação com o papel, se produz uma alteração, né, que seria uma espécie de operação. Se eu colocar isso aqui, esquecer isso aqui perto de uma superfície quente, em uma certa temperatura, essa matéria também vai, né, produzir uma alteração. Então, assim, para dizer o que com isso? Né? Tudo depende da relação, e a relação ela produz alteração. É olhar para isso, é olhar para essa dimensão em que a relação ela determina, né, o ser, né, momentâneo de tudo. Então, assim, nas condições atuais de temperatura, né, o lápis está assim, mas se eu colocar ele dentro do forno, né, ou seja, se eu altero a relação,
Se eu coloco ele numa outra relação, né, ele altera a sua forma. Né? Isso serve para qualquer coisa. Né? Simondon ele fala, então, se você pega um copo de vidro, né, ele tem uma determinada forma. Supostamente, né, se você compreender a gênese de um copo de vidro, você vai entender que na gênese dela tinha o calor. Né? E aquela matéria é uma matéria móvel, flexível, plástica. Né? Ela toma uma forma e, quando ela é esfriada, ela permanece, né, supostamente estabilizada. Né? Mas o que permite que aquela forma supostamente estabilizada ganhe outra forma ou se deforme, né, é a colocação em relação, ou seja, a sua capacidade de entrar em relação com outras relações. Então, se você reaquece, ou seja, se você incide energia térmica sobre um copo de vidro, ele vai chegar a um ponto da relação que ele vai poder ser moldado de novo e ganhar uma outra forma. Então, ele vai se deformar em função da incidência do calor sobre ele. Isso vai dizer o quê? Que nada está pronto, né? Que o objeto, nem objeto técnico, nem nenhuma matéria, né, se define apenas pela sua forma, pelas relações que num determinado momento, numa determinada circunstância, mantém uma determinada forma. Né? Mas essa forma não é definitiva, como nenhuma forma é definitiva. Então, é interessante compreender a operação em que as coisas se apresentam tal como elas estão, mas não entender que essa maneira como elas se apresentam é definitiva, porque nada é definitivo. Então, esse pensamento que ele não identifica, por exemplo, no Aristóteles. Embora o Aristóteles pense o devir, mas o devir ele encontra uma finalidade, né? Que é a produção, né, do lápis, ou da mesa, ou do copo. Né? E a partir daí ele acaba. Por quê? Porque uma matéria sofreu uma informação e pronto, estabilizou. Para o Simondon, não. Mesmo ela estabilizada, ela ainda é portadora de informação e de potencial para produzir outras mudanças, nela ou naquilo com que ela entra em relação. Isso seria justamente pensar o devir, né? Ou seja, pensar que a relação é o que opera, né, a mudança. Acho que A lógica do trabalho não nos permite pensar isso. A gente só vê as coisas, toma elas como prontas e age. Diga lá. não só uma pequena frase para a gente colocar ali. No fim das contas, claro que a gente vai retornar a esse ponto quase que incessantemente, mas é a diferença, né? Ou a gente está começando a ver a diferença entre o ser entendido como sinônimo de substância, ou de um indivíduo, e o ser visto como sinônimo de relação. Então, no final, a gente cava, 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 e, não, segundo Simondon, né, não vai encontrar uma substância. A gente sempre vai encontrar, no fim das contas, uma relação. Né? Então, acho que é essa mudança de perspectiva que o Simondon vai das mais variadas maneiras, por objetos técnicos, pela física, pela biologia, pela psicologia, né, pelo campo social, vai tentar mostrar para a gente que em todas as dimensões de individuação, das quais ele considera, pelo menos, essa mesma lógica, a gente encontra essa mesma lógica, a gente encontra esse ser como sinônimo de relação, né? Então, eu fiquei assim, né? Eu até brinquei assim lá nas nossas conversas paralelas de que chamou o Aristóteles de pré-técnico, né? Na cara dura e sem muita cerimônia. Seguindo, o saber técnico, ao contrário, consiste em começar pelo que acontece no interior do molde para encontrar, a partir desse centro, as diferentes elaborações que possam prepará-lo. Também aí, de novo, a ideia da escala, né? Não é no nível de observação humana, é na interação da matéria com o molde lá dentro que a coisa tem que começar a ser investigada. Quando o homem não mais intervém como portador de ferramentas, não pode deixar na obscuridade o centro da operação. É esse centro que deve ser produzido pelo objeto técnico, que não pensa,
não sente e não contrai hábitos. Vai lá. Saber técnico, ao contrário, consiste em começar pelo que acontece no interior do molde, para encontrar, a partir desse centro, as diferentes elaborações que possam prepará-lo. Quando o homem não mais intervém como portador de ferramentas, não pode deixar na obscuridade o centro da operação. É esse centro que deve ser produzido pelo objeto técnico, que não pensa, não sente, não contrai hábitos. Para construir o objeto técnico que funciona, o homem precisa fazer uma imagem do funcionamento, que coincide com a operação técnica, que a consuma. O funcionamento do objeto técnico faz parte da mesma ordem de realidade, do mesmo sistema de causas e efeitos da operação técnica. Já não há heterogeneidade entre a preparação da operação técnica e o funcionamento dessa operação. Ela prolonga o funcionamento técnico, assim como o funcionamento a antecipa. O funcionamento é a operação e a operação é funcionamento. Não se pode falar do trabalho de uma máquina, mas apenas de um funcionamento, que é um conjunto ordenado de operações. Forma e matéria, se ainda existem, encontram-se no mesmo nível, fazem parte do mesmo sistema. Há continuidade entre o técnico e o natural. A fabricação do objeto técnico já não comporta essa zona obscura entre forma e matéria. O saber pré-técnico é também pré-lógico, no sentido em que constitui um par de termos sem descobrir a interioridade da relação, como no esquema ilemórfico. Ao contrário, o saber técnico é lógico, no sentido em que busca a interioridade da relação. Então, né? É essa parte aí que o Sábio estava se referindo antes, né? Que ele chama o esquema ilemórfico do Aristóteles como sendo pré-lógico, né? Porque é pré-técnico. Justamente porque a questão da técnica é justamente a sua operação. E a sua operação, ela coincide com o próprio funcionamento do objeto. Ou seja, né, já implica uma interioridade de relação, em que o técnico e o não técnico, ou seja, e o natural, eles coincidem de alguma forma. Né? Há uma espécie de continuidade e não de separação. Você não separa para depois juntar. Né? O objeto técnico ele já é pensado na relação da forma, né, que ele vai produzir, enfim, e a matéria sobre a qual ele vai trabalhar. Então, o que ele está fazendo a distinção é justamente assim, que o trabalho de uma máquina, ele se distingue, né, do funcionamento, que é o funcionamento. Ou seja, o trabalho ele pressupõe, né, o que a máquina faz, mas interessa não saber de antemão o que a máquina faz, mas como ela funciona, né, como ela estabelece a relação com uma determinada matéria, né, e como, a partir daí, uma tomada de forma se opera. Né? Ou seja, é no funcionamento em que a forma e matéria coincidem. Né? A forma não é anterior à matéria. Ela e a matéria se apresentam juntas. Esse seria o grande problema do Aristóteles, do lemorfismo, né? De pensar uma forma separada de uma matéria. Porque o que ele percebe de imediato já é isso que ele chama de sínolo, né? Que é um conjunto, um composto de matéria e forma. Interessa entender justamente como essa tomada de forma se realiza. Né? E não simplesmente você decompor os indivíduos, né, em suas dimensões de matéria e forma. Então, ele está muito mais preocupado com a questão ou seja, mostrar como um objeto técnico construído, ele interessa muito mais mostrar como a operação técnica que o construiu não é separada, né, do funcionamento dele mesmo. Ou seja, a própria operação de construção de um objeto está implicada na relação, no funcionamento dele mesmo. Então, assim, a operação técnica que construiu esse tipo de lápis está implicada no seu próprio funcionamento enquanto lápis. Não existe uma ideia separada da ação. Né? Aqui a ideia e o funcionamento
né, estão juntas, né, aparecem juntas. Então, ele vai dizer, para construir esse objeto, é preciso que se crie, né, o que ele vai chamar de uma imagem do funcionamento e não da forma, né, uma imagem do funcionamento. E essa imagem de funcionamento ela deve coincidir com a maneira, né, como isso aqui é feito. Então, é um modo de olhar, né, ou seja, de tirar justamente essa zona obscura que separa, né, a matéria e a forma, né, ou a ideia e o funcionamento. E tentar mostrar como essas coisas elas emergem juntas, né, na operação técnica. O que mais? Eu acho que tem. Já deixou isso claro, mas acho que vale a pena só reforçar de que, então, toda vez que o Simondon fala de lógica, a gente já tem que entender que não é uma lógica aristotélica, né? Ou, enfim, é uma lógica que tem a relação como seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Então, lógica para o Simondon é sinônimo de pensar, ou pelo menos buscar, ou aqui, como ele está citando, a busca pela interioridade da relação. Então, não está fazendo isso, ou não está buscando fazer isso, para o Simondon não está sendo lógico. Isso é interessante porque se ele está realmente tentando fundar uma nova forma de pensamento, e aí isso tem a ver com o projeto dele também, né, de reformular de alguma forma as ciências humanas e fazer elas, né, entrarem em um contato mais sinérgico com as ciências físicas, as ciências duras, enfim, como a gente queira colocar como antônimo ou outra metade das ciências, talvez. Isso é algo a ser considerado. E dois, uma coisa que também vai aparecer ainda com muito mais força, mas que ele fala aqui, que o objeto técnico não pensa, não sente e não contrai hábitos. Claro que aqui ainda é um subtexto, para a gente que está começando a ler agora, mas é no sentido dele já estar alertando para a gente de que o objeto técnico ele não deve ser tomado ou não deve ser visto com características humanas, já que ele não pensa, não contrai hábito, não sente. Ou seja, aqui com certeza ele já está dialogando com a ideia do medo das máquinas, né, que nós enquanto sociedade desenvolvemos em algum momento aí, de achar que elas vão ter atitudes hostis e se voltar contra nós, coisa que aparece muito forte dentro na imagem do robô, né? Aquele filme Eu, Robô acaba sendo, acho que a referência moderna. Tem o Metrópolis, né? Que a gente tem falado aí, que está tendo a divulgação também, que é uma das primeiras. Mas, enfim, na cultura, essa ideia de que as máquinas pensam, sentem e contraem hábitos é justamente o que a gente acaba associando de alguma forma, né? Por desenho animado, filme, contos, nossos medos, enfim. E por aí vai. Então, acho que é importante também ressaltar, assim como a questão da lógica, porque essa reinserção, né, ou inserção, não sei, na cultura do objeto técnico, ela tem uma série de condições para acontecer e uma delas é não antropomorfizar os objetos técnicos, né? Eles são uma realidade que operam mediação entre o homem e a natureza, eles possuem um pouco de homem, um pouco de natureza ali, mas eles não são o homem, assim como o homem também não é o objeto técnico. O homem não é uma ferramenta, a ferramenta não é um homem, são dimensões, né, com autonomia de processos de individuação, né? Enfim, só mesmo essa ênfase nessas duas coisas que acabam me pegando nesse parágrafo. Essa ideia da lógica ela é importante, né? Porque a gente entende a lógica aqui como o próprio funcionamento, né? A própria operação de algo, ou seja, qual é a lógica que rege isso aqui, entendeu? É a lógica do próprio funcionamento, né? Da interioridade de relação que compõe esse objeto, né?
Então, entender a lógica de algo, entender como ela funciona, né? Como ela opera a relação. E, obviamente, como ela opera a relação com os diferentes elementos com os quais ela entra em relação, né? A lógica não é algo que eu compreendo antes para depois agir. É algo que eu compreendo, né, agindo, né, na coisa funcionando, na coisa operando. Então, por isso essa ideia que ele fala assim, o Aristóteles ele separa os termos, produz as semicadeias e depois vai pensar como elas se relacionam. Né? Assim, ele é pré-técnico nesse sentido, porque a técnica para ele é justamente essa interioridade de relação, que fica na zona obscura, na obscuridade no pensamento aristotélico. É aí onde a lógica se apresenta. É justamente nessa interioridade de relação. Então, não basta compreender o objeto técnico a partir da sua forma ou da sua ele chama de forma e intenção, né? Ou seja, a intenção que deu forma a isso e que é supostamente para isso que esse objeto foi criado, né? Mas entender que há uma operação de funcionamento, né, que faz com que isso aqui seja construído, né, mas isso vai ser construído para operar num outro campo de relação, num outro sistema, né? Então, entender sempre a lógica. E a gente, num certo sentido, pode sempre alterar essa lógica na medida que a gente usa, né? A gente pode colocar, né, um determinado objeto numa outra relação. Então, eu sempre dou esse exemplo lá em percepção também, né? Por exemplo, a Rosiane, que tem cabelo comprido, ela pode enrolar o cabelo dela e mudar a relação desse objeto aqui, ele vai se tornar outra coisa, né? Ele vai ganhar, né, ele vai entrar num outro devir, ele vai se tornar, né, um prendedor de cabelo, se a gente quiser chamar assim. Ou seja, há algo aqui que informa uma certa lógica na relação com o cabelo comprido, enrolado. Então, assim, a arte, e em alguns lugares o Simondon faz essa relação entre a técnica e a estética, a arte ela opera o tempo todo fazendo isso, né? Produzindo esses deslocamentos de relação, né? Alterando justamente o funcionamento ou o sentido, né, dos objetos, retirando justamente eles de um sentido meramente utilitário, né, dessa intenção-forma que é pré-definida, né, antes da própria operação técnica que produz o objeto. Então, mesmo um objeto formado a partir de uma intenção, né, ele tem uma operação, ele tem uma interioridade de relação e ele participa de um sistema de relações em que ele pode alterar, né, e ser alterado nesse conjunto de relações. Então, isso está mostrando como há um devir das relações todas, né, que operam aqui. Então, Israel, por exemplo, está caindo toda hora, né? Tem uma relação do objeto técnico que ele está usando com com a conexão, com a energia, com o cabo, com a casa onde ele está, sei lá o que está acontecendo, mas é preciso, né, compreender que há sempre um sistema de relações. Acho que é importante a gente... E aí, realmente, estou lembrando das aulas de percepção, já que você falou, né? De pensar o quanto na psicologia mesmo, né? Na atuação, seja lá em que campo for, o quanto nós estamos operando numa lógica de pré-lógica, digamos assim, segundo a concepção de lógica do Simondon, o quanto nós estamos olhando para os termos com essa obscuridade da relação entre eles e o quanto nós estamos conseguindo dar conta da interioridade da relação, né? O que é um desafio também teórico e de manejo, né? Se tipo, pensar em clínica, mas enfim, existem diversas outras aplicações, mas quanto a gente está conseguindo de fato estar de um lado ou de outro, né? E não, o que eu ia comentar é que, particularmente, assim, para a gente, no campo da psicologia, isso tem um outro sentido, principalmente porque nessa noção de sistema que vocês estavam comentando até agora há pouco, né? Se a gente for pensar por analogia, essa dimensão energética, que, por exemplo, nos seres físicos, a gente observa como sendo essa modificação de pressão, de temperatura, se a gente for pensar mais para a individuação psicocoletiva, que é o que também interessa a gente, dentro do campo da psicologia,
A continuidade da operação técnica, do equilíbrio meta-estável do objeto técnico, parte muito também a partir do problema da significação ou do sentido que se acopla aos conjuntos técnicos ou a um determinado objeto técnico em si, e que, portanto, faz referência, mais uma vez, a esse fato de que o objeto não se reduz ao seu aspecto puramente material, ou a forma que ele adquire. Então, tem em vista essa dimensão que ele vai chamar de significação, mas que a gente também pode entender como produção de sentido, que está para além do indivíduo e que, ao mesmo tempo, não se reduz a um determinado campo social. Eu acho que é um dos desafios, assim, não só para o campo da técnica em si, mas também para o próprio campo da psicologia, né? A questão da técnica, por exemplo, se a gente for pensar em termos de técnica, né, tem lá as disciplinas de técnicas, né, teorias e técnicas psicoterápicas e tal. O que é isso, né? Ou seja, supostamente você vai aprender uma técnica que você vai aplicar em seja lá quem for, né? A questão o que acontece, ou que deveria acontecer, é entender a lógica dessa técnica e na relação singular com um determinado sujeito, né, na relação terapêutica, né, o que essa técnica, né, ou seja, se você compreende a lógica dela, ao compreender a lógica dela, que ela vai aparecer para você como uma possibilidade, né, de intervenção num caso ou no outro, né? Não é a técnica em si que garante um efeito esperado, né? Obviamente, você tem que conhecer a técnica e entender a lógica, né, da própria técnica, essa lógica interna da própria técnica, que é desenvolvida, né, em cada teoria e tal. E é na relação clínica com o paciente que essa lógica ela vai fazer sentido para você, né? Naquele caso, naquela situação, naquele momento, né? Então, assim, isso é retirar justamente, né, da técnica uma dimensão puramente formal, né? Como se fosse uma forma que você vai incidir sobre o outro, né? E esperando que aconteça um resultado o que a técnica supostamente pressupõe, né? Então, assim, a técnica ela também, ou seja, ela é um modo de operação, ela tem um dinamismo, né, que permite criar uma espécie de operação em que algo vai, né, não algo que está previsto vai acontecer, mas algo diferente pode, né, algum deslocamento, algum devir pode se fazer a partir dessa operação técnica, né, pensando em termos de clínica, né, claro. Acho que vale a pena lembrar também, eu acho que eu citei isso, né, na semana passada, mas agora acho que ganha um sentido especial, né, que não haveria também um motivo especial para a gente aderir a um motivo pré-existente, né, para a gente aderir a uma concepção aristotélica ou simondoniana, ou para a gente aderir a uma concepção substancial ou relacional do ser, né? A princípio, né, são duas maneiras com implicações diferentes. Claro que aqui a gente está indo atrás disso porque nós já estamos vendo na nossa formação, né, uma série de problemas para pensar a própria psicologia, já que a gente está falando de psicologia mesmo, que essa concepção substancial traz vários entraves, várias, enfim, faltas de potencialidade que poderiam estar sendo potencialidades ou significações que poderiam estar sendo produzidas de maneira mais rica, mais complexa, mais saudável, mais potente. Mas também é importante lembrar que, justamente por essa não prevalência entre um e outro, enfim, são posições políticas também, né? Com o que a gente está preocupado, por que nós estamos preocupados, por que uma teoria serve mais a um modo de ver ou de viver as coisas que a outra.
é importante lembrar que a relação, ela é sinônimo de ser, mas ela também vira o próprio valor da teoria. Então, assim, o fato dele associar, por exemplo, lógica com relação, não, então, assim, a lógica é a relação, o ser é a relação, e o valor também é a relação, ou seja, para a gente realmente fomentar esse pensamento, o nosso valor, e isso está na discussão lá no final da individuação, e até a nossa moralidade, né, Israel? Eu estava vendo essa questão da discussão do que é, para o Simondon, o que não, o que é, eu não lembro agora se é imoral ou amoral, é tudo Imoral, né? aquilo que, como? Imoral mesmo. O que é imoral para o Simondon é aquilo que interrompe a relação, que impede a relação de continuar se relacionando, digamos assim. Então, aqui não há uma lógica, por exemplo, do pecado, ou não há uma lógica, por exemplo, enfim, quaisquer outros sistemas ético e moral, né? Para o Simondon aqui, pelo menos uma parte disso, claro, é muito maior do que eu estou falando, mas assim, o imoral para o Simondon é aquilo que impede a relação de acontecer. Então, assim, essa ideia de relação é tão forte que ela entra em várias categorias, né? Na lógica, no ser, né? Que seria ontologia, né? Na moral, na ética. Então, assim, é sobre esse grau de reformulação e de entrada da ideia de relação na nossa formação social mesmo, né? Já que Sim. tem valor, tem técnica, tem trabalho, tem relação, tem afetividade, tudo isso vai ser reformulado aos olhos disso que a gente está vendo agora. E conhecimento também, né? Assim como você tem uma individuação dos seres físicos, biológicos, psicossociais e técnicos, o Simondon fala muito de uma individuação do conhecimento. Então, principalmente, eu acho que do lado da produção de conhecimento, essa noção de moralidade é importante no sentido de deslocando uma perspectiva substancialista, a produção de conhecimento, ela pode sim, e na maioria das vezes, principalmente no campo da psicologia, ela está muito ligada a esse esgotamento de potenciais do sistema, ou seja, essa retenção de um movimento de expansão do ser, da continuação do prosseguimento, né, da prolongação da sua individuação. Acho que é legal também, né, incluir, já que você está falando da lógica, o conhecimento também, não só como aquele saber que representaria a estruturação de um determinado objeto, mas como uma operação que também está em jogo na medida em que você se propõe a conhecer determinado fenômeno. Eu acho que é um pouco assim, né? Para a gente aqui interessa sempre o que faz a relação manter-se viva, o que faz a relação manter-se possível, o que oferece vias de continuidade da metastabilidade. Claro, né? Não é assim, existe contrações né, a coisa se contrai e se dilata, há dinâmica nisso, né? Não seria um substancialismo só invertido, né? Porque há momentos em que a coisa está um pouco mais densa, mas enfim. Mas de qualquer forma, a relação se torna esse valor de conhecimento, de lógica, de ontológico, e por aí vai, né? Então, seguimos montando esse grande quebra-cabeça, assim, e reformulando também essas coisas que a gente aprendeu de uma forma completamente diferente, né? Assim, a gente vai trazer alguns exemplos na medida que for se tornando possível, né? Ou seja, isso que os sábios já estão falando, né? Dessa necessidade de pensar como manter viva a lógica da relação e a gente pensar como a própria dimensão técnica nos dias de hoje, ela acaba operando questões e problemas nessa produção de relações. Então, essa coisa dos nossos colegas aqui, né, que operam um objeto técnico com aplicativos, enfim, com coisas técnicas que mantêm a gente, ou seja, operam sobre nós, né, e a gente tem visto isso cada vez mais como uma determinada
posição, de uma certa passividade que a gente fica em relação a esses objetos, enfim, não conhece o seu funcionamento, não conhece as intenções que estão em jogo aqui, e como a gente é capturado por uma certa lógica de funcionamento, que de alguma maneira modula as nossas relações, mas não nos permite criar relações, né? Quer dizer, até permite, mas enfim, tende a modular e a limitar a nossa criação de relações. Então, uma série de problemas, e aí a gente, né, uma série de problemas de ordem psíquica mesmo, né, que se produzem a partir dessas novas tecnologias. Então, assim, a gente vai estar, né, na medida em que a coisa for ficando mais azeitada, a gente vai começar a tentar pensar esses exemplos de problemas do mundo contemporâneo produzida pela técnica. Mas não é pelo objeto técnico em si, é um certo uso, ou seja, um certo tipo de relação que nós somos conduzidos a agir, a ter, que tem a ver um pouco com essa relação que o trabalhador tem com o objeto técnico, assim como o usuário também tem com o objeto técnico, como sendo apenas alguma coisa que você manipula, né? Mas você não compreende, não opera, né? A partir do próprio funcionamento, da lógica interna do objeto. Por isso a gente é facilmente capturado, né, por essa necessidade puramente utilitária dos objetos técnicos e como isso tem produzido, enfim, desencadeado uma série de problemas na ordem do psiquismo, né? A Letícia, que está aqui também, está estudando isso na monografia dela e, enfim, mais para frente, quando a gente for falar sobre isso, ela vai poder até trazer alguns exemplos das coisas que ela está estudando. Mas, enfim, aqui a gente está montando um pouco a base, né, ou seja, né, dessa compreensão do funcionamento, da interioridade de relação, né, do objeto técnico e da nossa relação, né, com o objeto técnico, o que vai necessitar a gente chegar num ponto que é o ponto de pensar a ética, né, na relação com a técnica. Porque a técnica sem ética ela pode ser justamente uma técnica de manipulação, né, de moralização, né? Se a gente for pensar em termos da técnica psicoterápica, né? Se você tem uma técnica fechada em que você quer moldar o sujeito, lá, o paciente, dentro de um conjunto de valores, né? É preciso pensar que essa é uma operação moral e não uma operação propriamente ética, porque ela não produz a abertura de relações, mas justamente um fechamento, um enquadramento, uma adaptação. Então, esse é mais um tema que vai acabar aparecendo aqui, que é essa questão da ética na relação com a técnica, né, que está tanto na relação com o objeto técnico, quanto na técnica que a gente vai pensar a partir do nosso próprio campo, que é o campo da psicologia, enfim, indo um pouco mais para a questão da clínica. Ou pensar, por exemplo, os testes psicológicos, né? Qual é a sua função, né? Qual é a sua lógica de operação, ou seja, qual é a lógica que está ligada à operação da formação de um teste, né? Está ligada ao quê? A uma espécie de conhecimento que possibilita uma abertura de relações ou um conhecimento que, né, restringe o sujeito a uma personalidade, a um traço, a um sintoma. Então, essas são questões que a gente vai estar, né, colocando aqui, enfim, na medida que as coisas forem surgindo também para a gente.